Deixa eu fazer uma pergunta aqui para vocês. Quem aqui não me conhece? Levanta a mão. Uau, é bastante gente. Você aqui da internet que está nos acompanhando, escreve aqui. Quem aqui não me conhece também? Escreve, não conheço. Também é bastante gente. Gente, quem não me conhece, sou Cleiton Pinheiro. Queria agradecer aqui ao pastor Marcelo, representando o pastor Jairo, pelo convite. E hoje eu queria falar com você sobre o processo que você precisa. Quando eu fiz a pergunta para você, quem não me conhece, a notícia boa é que você não perdeu muita coisa. Não ia mudar muita coisa na sua vida. Fique tranquilo. E eu queria falar com vocês hoje sobre processo. Mas eu queria que você colocasse a mão no seu coração e fechasse seus olhos. Pai, obrigado por este dia, obrigado por este momento. Obrigado por tudo que o Senhor tem feito até aqui em nossas vidas. Peço a Ti, Senhor, que a partir de agora fale o Teu Espírito. Que o Espírito Santo possa conduzir este culto e que deste altar saiam palavras de sabedoria, de direção, de discernimento, de libertação. Aquilo que seus filhos precisam ouvir. Em nome de Jesus, amém. Quem aqui precisa de um processo, levanta a mão. Um processo simples, Quem precisa de um processo um pouco mais elaborado, um pouco mais complicado, levanta a mão. Quem precisa de um milagre, levanta a mão. Quem não precisa de nada, está tranquilo, nem para o simples, nem para o milagre. A nossa vida ela é feita de processos. E é importante você ter esse entendimento. Porque quando você entende que a vida ela é feita de processo, e quando você é inserido em um processo, se você fizer a leitura certa deste processo, a caminhada ela se torna mais leve. Porque se é um processo, é sinal que existe algo maior para você viver depois. Mas uma vez que você não faz a leitura certa, isso pode se tornar mais pesado. Mas Cleiton, você perguntou quem precisa do processo simples, quem precisa de um processo mais elaborado, mas na realidade eu preciso de um milagre. Mas é sobre isso que a gente vai falar aqui. Você vai sair daqui hoje ciente do que precisa ser feito para poder viver o seu milagre. Isso é importante você já entender desde o começo. Abra sua Bíblia em 2 Reis, capítulo 5, versículo 7. 2 Reis, capítulo 5, versículo 7. Eu vou esperar você abrir porque a Luciana, minha esposa, já chamou minha atenção. Falou, quando você pedir para abrir a Bíblia, espera um pouquinho. Você pede para abrir, já sai lendo, calma, deixa as pessoas abrirem. Então, como eu sou obediente, eu vou esperar um pouquinho. 2 Reis, capítulo 5, versículo 7. Todos acharam? Diz assim: E sucedeu que, lendo o rei de Israel a carta, rasgou as suas vestes e disse: Sou eu, Deus, para matar, para vivificar, para que este envie a mim um homem, para que eu o cure da sua lepra? Porque me verás, notai, peço-vos, e vede que busca ocasião contra mim. Sucedeu, porém, que ouvindo Eliseu, homem de Deus, que o rei de Israel rasgara as suas vestes, mandou dizer ao rei: Por que rasgastes as tuas vestes? Deixa ouvir a mim, e saberá que há profeta em Israel. Olha só que interessante esse versículo. Quando o rei de Israel recebe a carta de Naamã, que foi enviado pelo rei da Síria, ele achou que aquela carta era para ele. Realmente a carta foi direcionada para ele, mas na realidade não era ele quem ia resolver o problema. E aqui eu já quero chamar a sua atenção, porque existem várias situações na sua vida que você recebe algumas cartas, vamos dizer assim, e você tira conclusões. E na realidade,
ela é direcionada para você, porque ela precisa passar por você, mas não necessariamente você será o responsável para resolver o problema. Mas uma vez que você tira uma conclusão errada, como o rei fez, ele poderia aqui já intervir diretamente no milagre que estaria para acontecer. Se o profeta não está atento, simplesmente o milagre poderia não ter acontecido. Então, por isso que é importante você estar sensível a tudo aquilo que Deus está fazendo no seu dia a dia, inclusive quando Ele fala com você ou quando Ele usa você como instrumento, para que você não seja o impeditivo de uma bênção ou até mesmo de um milagre. Preciso que você tenha este entendimento. Quantas vezes no nosso dia a dia acontecem coisas que a gente não entende, que passam por você e você para e fala, nossa, não fez sentido. É aí onde a gente tem que estar atento, porque você nunca sabe como Deus está agindo ou como Ele vai agir. A única maneira de você descobrir é estando sensível e fazendo algumas coisas que eu identifiquei nessa passagem que eu quero compartilhar com você. Versículo 9. Veio, pois, Naamã com seus cavalos e com seu carro e parou à porta da casa de Eliseu. Então Eliseu lhe mandou um mensageiro dizendo, vai e lava-te 7 vezes no Jordão, e a tua carne será curada e ficarás purificado. Olha só que interessante. Primeira coisa que eu quero compartilhar com você aqui. Eu separei essa passagem em 6 pontos que eu quero compartilhar com você. A primeira delas que, olha só, Naamã precisa de um milagre. Ele vai em direção ao profeta. Quando ele chega no profeta, o profeta diz para ele o seguinte, olha, vai e lava-te 7 vezes no Jordão. Mas espera aí, lavar-se 7 vezes, isso parece algo muito simples, sim ou não, gente? Então a primeira coisa que eu quero chamar a atenção de vocês aqui é, muito cuidado com a simplicidade em que Deus age em algumas situações. A gente confunde e acha que Deus, todas as vezes que Ele vai agir, Ele vai fazer algo muito complexo. Ele vai fazer algo assim que, nossa, realmente, olha só, encaixou aqui, fez aquilo ali, olha a complexidade. Se você olhar ao longo da sua história, se você olhar para a sua vida, se você olhar todas as vezes que Deus agiu com você, a maioria das vezes foi com algo simples. Só que nós temos um problema com coisas simples. Muitas vezes a gente não dá valor. Então, diante de uma orientação como essa, que Naamã recebeu, simplesmente banhar-se, mergulhar durante 7 vezes, isso aparentemente é algo simples. Deus está nas coisas simples do seu dia a dia, mas você não nota, você não percebe. Deus fala com você a todo momento, mas você não percebe. Por quê? Porque muitas vezes foi simples, foi direto, era o que você precisava ouvir. E essa simplicidade que você não deu valor. Muitas vezes você faz uma oração e pede para Deus uma direção e Ele te responde. Só que Ele pede para você fazer algo simples. Será que a nossa vida realmente ela é complexa ou somos nós que complicamos? Será que a nossa vida realmente ela é difícil ou nós que dificultamos? O quanto você consegue fazer essa leitura? O quanto você aceita? Olha que interessante. Existem alguns padrões que nós carregamos. Um deles é o padrão da sobrevivência. O que é o padrão da sobrevivência? A pessoa já acostumou a ser um sobrevivente. Então tudo para ela é muito difícil. Se você pedir para ela realizar uma atividade, der 5 horas para ela realizar essa atividade, ela vai deixar para fazer na última hora. E aí vai ser corrido. Quando você encontra com essa pessoa que você conversa com ela, ela fala assim, nossa, minha vida está corrida, eu estou com um dia cheio, eu tenho um monte de coisa para fazer. Por quê? Porque na realidade ela já se acostumou com isso. Ela já carrega esse padrão, tudo para ela é muito difícil, é como se ela fosse um sobrevivente, é um dia após o outro. Ela não consegue nem olhar o futuro, porque na realidade o sentimento é de sobrevivente. Então muito cuidado se você carrega esse padrão com você, porque dificilmente você vai ouvir
Deus falando com você na simplicidade. Porque tudo que é muito simples, você tem como hábito, como padrão, complicar. Você não vê valor nas coisas simples, porque o padrão que você carrega é do sobrevivente. Então, eu preciso que você esteja atento a isso. Senão, você vai orar, Deus vai te responder e você não vai identificar. Dando sequência aqui no versículo 11. Porém, Naamã muito se indignou e se foi, dizendo: eis que eu dizia comigo, certamente ele sairá, pôr-se-á em pé, invocará o nome do Senhor seu Deus, e passará a sua mão sobre o lugar, e restaurará o leproso. Olha só que interessante. Naamã não viu o valor ali. Ele não entendeu o porquê. É muito simples. Não, mas espera aí. Ele já criou na cabeça dele, ele já imaginou como seria o milagre dele. Então ele já imaginou que o profeta ia se colocar à frente dele, ia fazer uma oração, ia colocar a mão. Ele já tinha todo o procedimento na cabeça dele. Quantas vezes a gente faz isso com Deus? Quando você recebe uma palavra e você já começa a desenhar. Não, o pastor falou que Deus vai dar a vitória. Então, peraí, se vai dar a vitória, deixa eu ver. Ah, então é fulano que vai me ajudar. Isso aqui vai vir por aqui, esse daqui vai encaixar aqui, e por aí vai. Só que o agir de Deus não é da maneira que você espera, não é da maneira como você quer. O agir de Deus numa situação como essa é de uma maneira muito simples. Mas por você não estar sensível, não estar atento, você não consegue fazer a leitura. Porque na sua cabeça você já criou algo complexo. Você já criou algo difícil. Você já imaginou o cenário. Você já sabia. Você tinha certeza que seria daquele jeito. E aí todas as vezes que Deus age de uma maneira diferente, você não percebe que Ele está falando com você. Só que tem uma coisa que eu quero chamar a atenção. Se tudo fosse como você realmente imaginou, será que você daria o mesmo valor ao agir de Deus? Ou chegaria um momento que eu já entendi como que Deus age, eu já sei como Ele vai fazer. Porque numa situação como essa, onde ela foge ao controle dele, e ele recebe uma informação completamente diferente do que ele esperava, aqui muda completamente o cenário, ele ficou sem chão, porque ele veio certo de que Eliseu faria uma oração, colocaria a mão, e de repente a lepra foi embora. Eliseu nem atendeu ele. Eliseu mandou o recado: manda ele se banhar, mergulha 7 vezes. Então a gente tem que estar atento ao agir de Deus na nossa vida. Sabe por quê? Existem momentos que você não tem que entender, você só precisa obedecer. E se realmente você acredita, então apenas obedeça. Cleito, mas não faz sentido. É aí que você tem que obedecer, porque é assim que você realmente vai ver o agir de Deus na sua vida. Se fizesse sentido, não precisava, você mesmo ir lá e resolvia. Se fosse tão simples como você imaginou na sua cabeça, você vai lá e resolve. Você não precisava de Deus. Mas é justamente quando não faz sentido que a única coisa que você precisa fazer é obedecer. Então, esteja atento a isso. Versículo 12. Não são porventura Abana e Farpar, rios de Damasco, melhores do que todas as águas de Israel? Não me poderia eu lavar neles e ficar purificado? E voltou-se e se foi com indignação. Olha só que legal. Até então ele veio, ele acreditou, ele tomou posse. Aí ele recebe uma direção que aos olhos dele é muito simples, não faz sentido. Porque olha só, por que precisou me tirar de lá então? Não era só eu mandar me banhar no rio de lá? Pronto, estava resolvido. Eu vim até aqui, e aí eu chego aqui para fazer isso. Aí olha que legal, aí as suas emoções assumem o comando, porque até então ele estava no controle. Mas olha só que legal, é fácil você falar que você obedece a Deus, que você confia, quando tudo está saindo como você pensou. É fácil. Não, Deus vai agir dessa maneira, então eu vou chegar lá, vou procurar o profeta, ok.
Aí quando começa a fugir do seu controle, que realmente você precisa confiar, aí vem as suas emoções. E o que elas fazem com Naamã? Vou embora. Deixa para lá. Vim de longe para chegar aqui, nem falar comigo. Porque, vamos imaginar a cena, gente. Ele já começa a ficar nervoso quando ele recebe o recado. Já começa por aí. Como assim ele não veio falar comigo? Ele mandou um recado. Ali começa a aflorar dentro dele, aquilo começa a tomar forma, aquilo começa a sair do controle, onde ele chega ao ponto de falar assim, vamos embora. Quantas vezes você fez isso? Quantas vezes você estava no caminho, você estava obedecendo, você estava fazendo aquilo que Deus pediu para você fazer, e de repente as suas emoções te tiraram do caminho. As suas emoções fizeram você falar coisas que depois você se arrependeu. Fizeram você tomar decisões que depois você descobriu que Deus não pediu para você fazer aquilo. Mas na sua cabeça você estava no caminho. Olha a importância de você estar no controle da situação e não as suas emoções. Porque todas as vezes que elas estiverem no controle, infelizmente, você vai tomar uma decisão que você vai se arrepender depois. Você pode perder uma oportunidade, você pode perder um relacionamento, você pode perder o seu milagre. Eu preciso que você entenda isso. Dando sequência aqui, gente. Versículo 13. Então chegaram-se a ele, os seus servos, e lhe falaram, e disseram, meu pai, se o profeta te dissesse alguma grande coisa, porventura não a farias? Quanto mais dizer-te ele, lava-te e ficarás purificado. Então o servo dele chega para ele e fala, olha, se ele tivesse pedido algo difícil, você não faria? O que ele te pediu foi algo simples. Olha que interessante que Naamã, apesar de ter sido dominado pelas suas emoções, a sua sensibilidade com os seus servos fez com que ele parasse para ouvir o que eles falaram. O problema é quando você realmente é escravo a ponto de sair tomando decisões e não estar atento a tudo que está acontecendo. Porque a gente pode falar aqui que Deus falou com ele quando usou a serva para direcionar ele, para procurar o profeta em Israel. E novamente Deus usou o outro servo agora para falar com ele, olha, calma, não precisa tomar essa decisão. Se ele tivesse pedido algo difícil para você, você teria feito. Vamos ver o que vai dar. Já estamos aqui. O que custa? Não te atendeu? Não atendeu. Mas vamos ver. Agora vamos lá. Você no seu dia a dia. O que você já teria feito? Será que você já não teria tomado outros caminhos? Como você tem agido no seu dia a dia diante das direções que Deus te dá? Principalmente aquelas que não fazem sentido. Quando Deus usa pessoas que estão em níveis abaixo de você para falar com você, para chamar sua atenção. O quanto você consegue ouvir alguém que está abaixo de você? Ele poderia virar e falar assim, quem é você? Sabe de nada, chegou agora, quer dar palpite? Por quê? Porque ele estava nervoso. O quanto no dia a dia você consegue agir assim? No nosso dia a dia, na nossa correria, na nossa ansiedade, nem sempre você está atento ao que Deus está falando. E Deus fala com você de que maneira? Deus fala diretamente ao seu coração, Deus fala com você através da palavra, Deus fala com você através de um versículo, Deus fala com você através de pessoas. Quais são as pessoas que Deus usa para falar com você? Às vezes você pode ter um padrão, você pode dizer assim, olha, Cleito, Deus fala comigo através de pessoas, sim. Exemplo, pastor Jairo, no culto, Deus usa muito ele para falar comigo, sim. Deus usa uma profeta que eu conheço, inclusive, várias vezes, ela já me entregou várias revelações, sim. Só que não existe um padrão com Deus. O padrão quem determina é Ele, não é você. E você tem que estar atento, porque você está sempre esperando o pastor, o profeta, foi o missionário, e às vezes Deus vai falar com você com uma pessoa que você nem imagina.
Porque Ele quer saber o quanto você está atento, o quanto você é humilde. O quanto você tem humildade para ouvir alguém que está abaixo de você. O quanto você está sensível. Então é importante a gente refletir sobre isso, sabe por quê? Porque a gente está falando de um processo de milagre. E o processo de milagre, ele pode ser simples ou não, depende da sua sensibilidade. Depende do quanto você está atento. Depende do quanto você é obediente. Depende de você. Porque Deus, eu não tenho dúvida que Ele já fez a parte dele. E você sabe, você tomou posse. O quanto você está fazendo a sua parte. Isso aqui é importante a gente refletir. Versículo 14. Então desceu e mergulhou no Jordão 7 vezes, conforme a palavra do homem de Deus, e a sua carne tornou-se como a carne de um menino e ficou purificado. Neste versículo, eu aprendo muita coisa. Olha só que interessante nesse versículo. Primeiro, então desceu e mergulhou no Jordão 7 vezes. Vamos lá, vamos para um processo aqui. Está falando de processo? Vamos para o processo. Quando ele mergulhou a primeira, quando ele voltou, ele estava curado, sim ou não? Ok. Ele mergulha, desce a segunda, ele estava curado, sim ou não? Desce a terceira, está curado, sim ou não? A quarta? Vamos parar por aqui, ó. Quarta vez, desceu, voltou, não aconteceu nada. Talvez, será que aqui, se fôssemos nós, desceríamos a quinta? Porque olha só, você recebe uma informação que não faz sentido, que é muito simples. Você tem que descer e mergulhar 7 vezes. Na quarta vez, vamos ser sinceros, você olha e fala, peraí, meu Deus do céu, o que eu estou fazendo? Você começa a repensar. Você fala, meu Deus do céu, que vergonha. O que eu vim fazer aqui? E eu acreditei. Aí você começa a questionar a Deus. É isso mesmo, Senhor? O Senhor vai permitir que eu passe essa vergonha? Porque quando Deus coloca no processo, você vai até o final, ou quando chega na metade você já começa a questionar? Porque você simplesmente não está vendo o resultado. Não, mas eu sou uma pessoa de fé, Cleiton. Mergulhei a quarta, não vi nada. Mergulhei a quinta. Agora sim, na quinta vez, quando ele voltou, ele foi curado? Não foi curado. E agora? Vou para a sexta ou não? Alguns vão pensar assim, já estou aqui, uma a mais. Outra coisa, na sexta é certeza. Porque Deus pediu 7, mas só para ver na realidade se realmente eu confiava. Mas a gente sabe, na sexta Deus vai me curar. Alguns já desistiriam, não chegariam nem à quinta. Outros iriam para a sexta. Mergulhou a sexta, ele foi curado. E agora? Agora olha só que interessante. Ele pode ir para a sétima e não acontecer nada, porque até a sexta não teve nada. Quando ele olha, está do mesmo jeito. No mínimo, ele poderia começar a se questionar. Isso se ele não fez internamente, sem falar. Porque olha só, você quando perde 7 vezes, você imagina, conforme ele vai mergulhando, as coisas vão acontecendo. Porque quando a gente recebe uma palavra, é isso que você imagina. Bom, eu vou receber um milagre, eu estou no processo, então as coisas, conforme eu estou caminhando pela fé, as coisas estão acontecendo. Sim ou não? Não é isso que a gente imagina? Nem sempre. Mas, Cleiton, eu já estou há 6 meses fazendo tudo aquilo que Deus pediu. Ok, continue. Mas você não entendeu, Cleiton, são 6 meses, não aconteceu nada. Continue. Mas eu não estou vendo resultados. Continue. Mas não está fazendo sentido. Continue. Mas as pessoas estão tirando sarro. Quando eu voltei a sexta vez, eu vi, tinha um irmão lá no fundo dando risada. Continue. Não existe meia fé. Ou você tem fé ou você não tem. Deixa eu te falar uma coisa.
Se fosse para ele ser curado na quinta, Deus tinha pedido para ele mergulhar 5 vezes. Se fosse para ser curado na quarta, 4. E assim por diante. Se fosse para você receber o milagre na metade do caminho, a metade seria o caminho total, seria o caminho completo. Mas nós temos a mania de querer estar no controle. E quando a gente fala de um processo de milagre, só existe uma pessoa que está no controle. É Deus. Qual é a parte que você não entendeu? Qual foi a parte que você não entendeu que é Ele que está no controle da sua vida? É Ele que vai operar o milagre. Depois que você fizer o que Ele pediu. Mas, Cleiton, 6 vezes já, Cleiton. Não tem como. E olha só, deixa eu te falar uma coisa. Se eu parar agora, eu tenho um argumento. Mas se eu fizer a 7ª e não acontecer nada, as pessoas vão rir de mim. As pessoas vão me questionar, cadê o Deus que você serve? Cadê o Deus que você falava tanto? Cadê o Deus que ia te curar? Então, se eu parar na 6ª, eu tenho alguns argumentos ainda. Mas se eu for para a 7ª e não acontecer, eu vou ser questionado, eu não vou saber o que falar. Mas é justamente este é o ponto. Quantos de vocês estão no 6º mergulho, estão em dúvida se vão fazer o 7º? Quantos de vocês vieram até aqui e você não viu o resultado, não está fazendo sentido, não aconteceu nada? E você por algum momento você pensou em desistir, mas só falta um. O problema é que esse ele tem um poder muito grande. Porque eu posso voltar curado e o milagre aconteceu, e aí agora todo mundo vai ter que me ouvir e eu vou testemunhar. Só que o medo vem até você e fala assim, ou não, você pode voltar do mesmo jeito. Agora vamos lá, esse medo que você sente, você acha que é quem que está falando no seu ouvido? Qual das duas vozes você está ouvindo? A voz do medo, a voz da dúvida, a voz da insegurança ou a voz de Deus? Porque Deus pediu para você ir até o final. Por que você pensou em desistir? Muitas pessoas chegaram aqui em dúvida. Muitas pessoas chegaram aqui mais ou menos assim, se Deus não falar hoje, esquece. Eu não vou mergulhar a 7ª. Porque tudo que Ele pediu eu estou fazendo. E eu não aguento mais. Tudo entre aspas, porque ainda falta o 7º mergulho. E você ainda não fez. Então, se por algum momento você pensou em desistir, deixa eu falar uma coisa para vocês que estão aqui, para vocês que estão nos acompanhando pela internet, desistir não é opção para você. É um caminho sem volta. Deus tem promessa na sua vida. E a promessa dele vai se cumprir, fique tranquila. Você já recebeu a palavra, você sabe, você sentiu, você sabia que era Deus falando com você. Desistir não é opção para você. Não existe essa opção para você. Tanto que você pensou em desistir, e Deus manda lhe dizer, não existe essa opção para você. Só que se não fosse dessa maneira, você não teria certeza de que quem fez foi Deus. Com você é assim que Ele tem que agir. Deus conhece o nosso coração. Você vai perceber que Ele trata cada um de acordo com a maneira que a pessoa precisa ser tratada. O agir de Deus na nossa vida não é como nós gostaríamos, porque a gente sempre busca o quê? A simplicidade, a facilidade. Senhor, não precisa não, só liberar a palavra eu estou curado, não preciso entrar na água. Ele te conhece. A gente dá trabalho, gente. Então você precisa, o seu processo, ele é diferente dos demais? Sim. Você vai precisar mergulhar 7 vezes? Sim. Você já está caminhando alguns meses e não está vendo resultado? Fique tranquilo. Quem prometeu é fiel para cumprir. Não se preocupe. Não questione. Não queira entender. Não está no seu controle. Você só precisa fazer uma coisa: obedecer. Apenas isso.
Cleiton, mas você não está entendendo, não está fazendo sentido nenhum. É aí que você precisa obedecer mesmo, porque aí é Deus agindo, porque as coisas de Deus não têm explicação. Volto a falar, se tivesse explicação, você mesmo faria, não precisava. Então, eu não sei qual é o seu desafio, eu não sei qual é o seu processo, eu não sei qual é o milagre que você precisa, eu só sei de uma coisa: dê o 7º mergulho. Porque é no 7º mergulho, quando você voltar, que você vai ver o seu milagre acontecer, que você vai receber o milagre que você tanto busca, que você vai ver o seu processo chegar ao fim, que você vai ver a glória de Deus se manifestar na sua vida. Quantas vezes você dá a oportunidade da glória de Deus se manifestar na sua vida? Quais são os momentos que você realmente permite que a glória dele se manifeste? Até quando você vai continuar achando que as coisas são como você imagina? Deixa eu te falar uma coisa. Entenda isso. Você não está no controle. Deus está no controle da sua vida. Deixa eu falar uma coisa para você. Só para você ter certeza que Ele está no controle. Está faltando o que para você? O que faltou? Pode ver, Ele não deixou faltar nada. Quantas pessoas você conhece que estão passando por desafios maiores do que o seu? Ele não deixou faltar nada para você. Ele continua te blindando, Ele continua te guardando, não só você, a sua casa, a sua família, os seus filhos. Pode ver, Ele está cuidando de todos. E você, na sua ansiedade, na sua aflição, querendo ver, você não tem que ver, você vai ver na hora certa, depois que você obedecer, depois que você cumprir o processo, depois que você mergulhar 7 vezes, conforme Ele mandou, conforme Ele te direcionou. Pare de querer estar no controle da sua ação. Sabe aquela oração que você fez? Eu vou te lembrar. Aquela oração que você falou assim: Senhor, seja feita a tua vontade. No momento que você faz essa oração, Deus olha para você e fala assim: seja feita a minha vontade? Oh, meu filho, que bênção. Então deixa comigo. Só que uma vez que você fez essa oração, se permita. Algumas pessoas fizeram assim, essa outra oração, ó: Senhor, eis-me aqui. Talvez você nem tenha noção do que você pediu, mas você falou: eis-me aqui. Então se permita. Apenas obedeça. E todas as vezes que não fizer sentido, que você não estiver tendo resultado, apenas obedeça e confie, porque Ele está no comando, Ele está no controle. E o milagre que você precisa, você vai receber. O processo que você está passando é apenas uma preparação para algo maior. E quando você olhar para trás, você vai ver a perfeição de Deus, como Ele agiu cuidando de tudo, cuidando dos detalhes. Por isso que Ele não deixou faltar nada, por isso que não aconteceu nada, sua casa estava blindada, protegida. Ela não estava, ela está blindada. Não vai acontecer. E eu já vou te falar, para você não tem opção, desistir não é opção. Você vai continuar, você vai dar o 7º mergulho. Para você realmente ver o milagre acontecer na sua vida. Eu não sei qual é o seu milagre, eu não sei qual é o seu processo. A única coisa que eu sei é que Deus vai cumprir aquilo que Ele te prometeu. E eu finalizo. E eu queria trazer aqui uma reflexão para você. 2 reflexões. A primeira é que Naamã, quando foi curado, ele vai até Eliseu agradecer. Ele vai honrar. E ele fala: vejo aqui um homem de Deus. Vejo que nessa terra tem um homem de Deus. O quanto você é grato aos profetas que Deus coloca na sua vida? Quantas vezes Deus usou pessoas para te direcionar, para falar com você, e o quanto você foi grato a essas pessoas? O quanto você voltou para agradecer, para testemunhar, para honrar? Talvez é importante você refletir sobre isso. Existem momentos que a gente precisa parar um pouquinho. Peraí, Deus usou o irmão da igreja, eu preciso ir lá testemunhar, eu preciso ir lá agradecer, porque ele se permitiu.
Então, é importante a honra, honrar a quem tem honra. E a outra reflexão que eu quero deixar aqui para você, como anda a sua fé? Não existe meia fé. Alguns anos atrás eu ouvi uma história, você já deve ter ouvido essa história, de um alpinista, que ele decidiu escalar uma montanha de neve. E quando ele estava quase chegando no topo, ele escorregou, começou a cair, era de noite, escuro não, assim, ele não tinha visão. E ele começou a despencar e perdeu o controle, saiu da situação. Ele começou a orar, pedir para Deus: Senhor, me ajuda, Senhor, me protege. E de repente ele sentiu um impacto forte, ele ficou preso, a corda presa aqui na barriga, e ele ficou pendurado. E ali naquele desespero, ele não estava enxergando nada, ele não sabia o que estava acontecendo. Ele começa a falar com Deus, ele começa a clamar a Deus, ele começa a chamar a Deus. E de repente ele ouve aquela voz: o que queres que eu faça, meu filho? Ele fala: Senhor, me protege, me ajuda. E a voz diz assim para ele: corte a corda. E conforme a voz falava com ele, ele segurava a corda mais firme. E a voz falou novamente: corte a corda. E ele apertava mais ainda a corda. O diálogo dele com Deus, os bombeiros deduziram esse diálogo, porque quando ele foi encontrado morto, ele estava segurando muito firme a corda. Só que ele estava a 2 metros do chão. Quantas vezes Deus já falou para você: corte a corda e confie? E cada vez que Deus fala, não faz sentido para você. Cada vez que Deus fala, você fica com mais medo. Cada vez que Deus fala, você segura mais firme na corda. Não existe meia fé. Ou você tem fé, ou você não tem. E com Deus, se Ele falou, confie, acredite. Se Ele pediu para você cortar a corda, corte a corda. E você vai ver quantas coisas vão acontecer na sua vida. Eu queria que você se colocasse de pé. E eu queria fazer uma oração por vocês. E essa oração é para que a partir de hoje você esteja cada dia mais sensível à voz de Deus. Para que a partir de hoje você realmente consiga entender todo esse processo que Deus inseriu você. Tudo o que você precisa fazer. E todas as decisões que você precisa tomar. Esse medo que está te dominando, essa insegurança que te domina, esse bloqueio que você tem, ele vai cair por terra hoje, em nome de Jesus. Porque hoje você vai sair daqui diferente. Hoje você vai sair daqui convicto daquilo que Deus realmente vai fazer na sua vida. Hoje você vai sair daqui com a coragem que você precisa para tomar as decisões que aos seus olhos não fazem sentido, mas Deus já falou para você. Lembra da história? Corte a corda. Porque essa é a oportunidade que Deus está te dando para que a glória dele se manifeste na sua vida. Todas as vezes que não fizer sentido, fique tranquilo, porque é Deus. Porque é a oportunidade que Ele te dá para a glória dele se manifestar. Você vai sair daqui diferente hoje. Você chegou aqui pensando em desistir? Você chegou aqui pensando que Deus não estava te observando, que Deus não estava te acompanhando? Você chegou aqui pensando que Deus estava te castigando? Olha só, não é possível, Deus está me castigando. Não, é apenas o processo. Você chegou aqui achando que tudo aquilo que Deus tinha falado para você, Ele tinha esquecido. Ele não esqueceu, porque a promessa dele vai se cumprir na sua vida.
Então você chegou aqui de uma maneira e você vai sair completamente diferente. Porque a ousadia e a coragem que você precisa, o Espírito Santo vai derramar sobre a sua vida hoje. As pessoas amanhã vão olhar para você, não vão entender. Muitas pessoas vão chegar para você e vão falar assim: o que aconteceu? É o cabelo? É a roupa? Não, é o Espírito Santo. É o Espírito Santo te acompanhando. É o Espírito Santo te direcionando. É o Espírito Santo te dando a ousadia que você precisa. Alguns de vocês amanhã, o Espírito Santo vai te incomodar para você profetizar, para você falar. Faça, obedeça. Na hora você vai pensar assim: mas quem sou eu para falar isso? Eu nem tenho intimidade com a pessoa. Não precisa ter intimidade, você só precisa obedecer. Não tem a ver com você, tem a ver com Ele. Você é apenas um instrumento. Então você vai sair daqui diferente. Feche seus olhos. Pai, obrigado por esse dia, Senhor. Obrigado porque até aqui o Senhor tem nos sustentado, o Senhor tem nos blindado, e assim vai ser para sempre, Senhor. Nos protegendo, nos blindando, a nossa casa, a nossa família, os nossos filhos. Muitas vezes, Senhor, não entendemos o seu agir, mas não temos que entender. Pedimos perdão a Ti. Temos apenas que obedecer. Que possamos sair daqui hoje, Pai, com discernimento, com a sabedoria e com o entendimento necessário para fazer tudo aquilo que o Senhor nos orienta, que o Espírito Santo nos direciona. Que a partir de hoje, Senhor, todo o medo, toda a insegurança, tudo aquilo que estava nos paralisando, que caia por terra, Senhor, em nome de Jesus. Que a partir de hoje, Pai, tudo aquilo, todas as setas lançadas, tudo aquilo que vem para atrapalhar, para nos paralisar, que caia por terra, Senhor, em nome de Jesus. Que seja um novo tempo em nossas vidas, Pai. Um tempo de prosperidade, um tempo de avanço, um tempo de crescimento, um tempo de bênção, Senhor. Um tempo de comunhão, um tempo de conexão, um tempo de intimidade contigo, Senhor. Que possamos sair daqui diferentes, com a ousadia que precisamos e com a coragem que o Senhor está derramando sobre as nossas vidas. Em nome de Jesus. Amém. Aplauda ao Senhor.